Deus me deu essa palavra no início da semana passada, no final da semana passada. Ele trabalhou comigo essa palavra durante essa semana. E eu até hoje ainda estou ainda impactado com a revelação que tem nessa palavra, apesar de ser uma pregação até relativamente simples. Porque essa pregação está falando que Jesus é a porta do arrebatamento, né? Isso é uma coisa que todos nós sabemos disso, que Jesus é a porta do arrebatamento. Quem crê que Deus vai arrebatar a igreja? Amém. Deus vai arrebatar a igreja. Esperamos ansiosamente. Ansiosamente, né? Por isso que falamos Maranata, porque Deus vai arrebatar a igreja. Será um evento praticamente único, porque ele será apenas para a igreja. Os ímpios não entenderão, nem verão, porque a Bíblia diz que a trombeta vai soar do Oriente ao Ocidente, haverá um sinal, e aqueles que estiverem vivos terão os corpos transformados imediatamente, e aqueles que estiverem mortos terão também corpos transformados e serão arrebatados. Esse evento está mais perto do que nós imaginamos. Eu não gosto de ficar repetindo aqui sempre, que eu tenho falado sempre, que Deus tem me chamado para ser um profeta de volta dele, e eu fico observando os sinais, né? E eu publico lá no canal do YouTube. Não vou mais falar aqui. Quem quiser vai lá no canal, vê lá o que está acontecendo, acompanha o que está acontecendo. Essa semana mesmo aconteceu mais um outro sinal. Eu fiz 2 vídeos lá recentemente falando de que haverá uma grande mudança climática no mundo. É só vocês abrirem os olhos, lerem na internet, que vocês vão saber o que eu estou falando. Amém? Amém. Toda semana eu publico lá. Quem quiser ver, vai lá ver. Bom, o tema da pregação fala que Jesus é a porta. Mas antes de Jesus ser a porta do arrebatamento, Jesus é a porta da salvação. Então, presta bem atenção no que eu estou falando. Antes de ser a porta do arrebatamento, Jesus é a porta da salvação, porque só vai ao arrebatamento quem passa pela porta da salvação. Uma coisa depende da outra. O arrebatamento depende da salvação. Só que a porta é a mesma. Quando você entra pela salvação e permanece nessa porta, você automaticamente ganha o direito de ser arrebatado. Amém? Muito bem. E eu vou provar agora biblicamente. Eu separei 2 textos iniciais aqui. Um é o Salmo 1:6, lá no Antigo Testamento. Quem tiver com Bíblia pode olhar, quem não tiver, provavelmente vai aparecer ali. Eu estou usando aqui a versão corrigida, tá? Que é uma versão muito próxima da versão original da Bíblia. E aí está dizendo assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então veja que aqui Deus está dizendo assim: eu conheço o caminho de vocês, eu conheço o andar de vocês, eu conheço os passos de vocês, eu sei exatamente o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram, eu já sei. Vocês não tentem me enganar, porque eu sou Deus e eu conheço cada passo que você dá, porque eu sou o pai de vocês. Eu criei vocês. Eu permiti que vocês viessem a essa terra. Amém? Amém. Então esse é o primeiro ponto. Não adianta você querer esconder de Deus o que Deus sabe. Não adianta. Você pode até esconder de outra pessoa, mas de Deus jamais. Você não consegue esconder de Deus. O segundo texto, agora eu venho no Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Mateus 7, versos 13 e 14. Vai dizer assim: entrem pela porta estreita. Aqui que está o manto, ó. A porta de entrada para Deus
é estreita. Ela é estreita, está na Bíblia. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Pois larga é a porta de quem? Do ímpio. É amplo, é grande o caminho que leva à perdição. Olha a diferença. O mundo é a porta larga. Ele vai te oferecer todas as oportunidades para você ir experimentar o hedonismo, a satisfação splash, aquela que você gosta e daí a pouco você está lá amuado, triste, insatisfeito porque já passou. Enquanto que a alegria do Senhor, ela é eterna. Então você não pode trocar o eterno pelo transitório. A vida é transitória, ela é curta, rapidamente passa. Então como você vai trocar a eternidade pelo transitório? E muitas pessoas trocam. E aí esse texto vai dizer assim, são muitos os que entram por ela. Veja que Jesus está de novo avisando, para a porta larga vai ter muita gente entrando, porque a porta estreita é para poucos. Ele já está aqui fazendo antecipadamente uma separação entre o joio e o trigo. Ele está fazendo uma separação entre o ímpio e o justo, entre o salvo e o não salvo. O próprio Jesus já está avisando numa palavra também escatológica de que muitos não entrarão. Ele vai dizer em outro lugar, dizendo assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há dias atrás eu preguei aqui sobre Lázaro e o rico, e vocês perceberam muito bem o que aconteceu com o Lázaro e o que aconteceu com o rico. Muito bem, são poucos, olha o detalhe, deve estar no final desse texto aí, são poucos os que encontram a porta. Então a porta de Jesus é para muita gente? Não. É para pouca gente. É isso que você tem que ter a certeza, a alegria, a honra, quando Jesus te escolher para levar para Ele. Presta bem atenção no detalhe. Deus me escolheu para viver nele eternamente. Você tem que dizer glória a Deus, porque você é um privilegiado ou é uma privilegiada. Porque olha o que Jesus está dizendo. Poucos são os que vão encontrar essa porta. Amém? Então, estão entendendo? É poucos. E vou dizer mais. Você vai encontrar centenas, milhares de pessoas dentro das igrejas que estão lá, mas não encontraram a porta estreita. Essa semana eu tive vendo um depoimento de uma pessoa, coincidentemente da Assembleia de Deus, que teve um arrebatamento e uma experiência de morte e volta. E ela foi, Jesus permitiu ela ir. Jesus está fazendo isso com muitas pessoas. Eu tenho avisado vocês aqui, entra na internet e começa a ver. Várias pessoas. E ela foi até lá e Jesus mostrou para ela o paraíso. E ela perguntou, mas eu não estou vendo aqui algumas pessoas, mas eles não estão aqui. Mas eles eram da minha igreja, mas não estão aqui. Ó, o que Jesus quis dizer? Para ela, para que ela voltasse e nos ensinasse sobre essa porta aí. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar nela. Essa porta é estreita. Quando a pastora abriu hoje o culto, ela falou de vários pecados aqui. Foi uma lista. Muitas igrejas nem pregam mais sobre aqueles pecados, porque aqueles pecados espantam as pessoas da igreja. As igrejas hoje estão muitas interessadas em entretenimento, né? Em eventos, em fazer festa, mas não pregar a palavra autêntica, porque essa aqui espanta as pessoas. Falar a verdade daqueles pecados. Lembra da lista dos pecados? Fornicação, adultério, roubo, maledicência, fofoca, e vai embora. A lista é grande. E Jesus avisou, aqueles que cometem tais coisas não entrarão
no reino, não herdarão. Então não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a Bíblia. Está lá em 1 Coríntios, mas se você não quiser olhar em Coríntios, vai lá no Apocalipse, no finalzinho, que vai dizer quem é que vai entrar e quem não vai entrar. Então, se você está vivenciando uma vida que não te dá a garantia de que você vai entrar, o que você tem que fazer? Abandonar. Consertar. Se ajeitar. Se posicionar. Para que você não fique fora do reino dos céus. Porque a única coisa, a única herança verdadeira que nós temos é a herança em Cristo Jesus. É a salvação. O resto vai ficar tudo por aí. Jesus disse que Ele é a porta e quem entrar pela porta, que é Ele, será salvo. Ao usar aqui uma figura de linguagem para que o povo daquela época entendesse o que Ele estava falando. Jesus usa então a figura de linguagem. Isso era para as pessoas entenderem. Porque porta não é o lugar que a gente entra para dentro do lugar de segurança? Por que Jesus se compara a uma porta? Porque Ele está dizendo assim, ó, eu sou a porta. Se você entrar em mim, você entra para um lugar seguro. Você entra para um lugar onde não vai ter tempestade de areia, aonde não vai entrar vento forte, aonde você vai se proteger do frio, porque lá em Israel à noite faz um frio muito forte e de dia faz um calor muito forte, as duas temperaturas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então Jesus estava dizendo isso, você entra e eu te dou segurança, você entra e eu fecho a porta e você fica em mim. Era isso que ele estava dizendo, por isso que ele estava usando essa figura de linguagem. Então, quando ele se comparou, por exemplo, a ovelhas, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus estava usando de novo uma figura de linguagem, porque pastorear a ovelha era algo muito comum para o povo daquela época. Então eles entenderiam facilmente quando o salmista falou, olha, ele é o bom pastor, ele leva as ovelhas para pastos verdejantes. Então era algo que estava sendo dito para que as pessoas entendessem com facilidade a mensagem que estava por trás daquelas palavras. Então por isso que Jesus disse, eu sou a porta, porque naquela época já tinha casas. Jerusalém já era um lugar com casas, então as pessoas já entenderiam o que ele estava dizendo. E aí ele disse mais, lá em João 10:9, ele vai dizer assim, disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Olha aqui, né? Muita gente vê essa palavra e não entende. Jesus estava dizendo, eu sou a porta das ovelhas, para que eles entendessem daquele salmo que estava lá atrás. Porque todo judeu sabia do Salmo 23. Ele sabia que o salmista tinha dito, né, que haveria um pastor, e esse pastor seria pastor de ovelhas, e que iria levar as ovelhas para águas limpas e para pastos verdejantes. Por isso que ele vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer assim, eu sou a porta das ovelhas. Ele falou aqui que é de cabrito, bode, não, ovelha. Presta bem atenção nisso, ele não está falando porta para qualquer um. Até porque bode não entra aqui, porque ele tem um chifre para fora, como é que ele vai passar na porta? Em Apocalipse ele vai separar as ovelhas na direita e os bodes para a esquerda. Por isso que nós somos chamados de ovelhas. Porque as ovelhas é que entram pelas portas. A porta é Jesus, só ela, essa porta vai receber a ovelha. A porta dos bodes não é Jesus. Por isso que lá em Apocalipse, como disse a pastora, vai se separar bodes de ovelhas. Eu sou ovelha, para a glória de Deus. Não quero que nunca Deus me tire a bênção de ser ovelha. E aí ele vai dizer assim ainda, quem entrar por mim será salvo. Então como é que eu consigo a salvação? Eu tenho que entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus. E como é que eu faço isso? Como esses dois fizeram, como essa menina fez. Veio aqui depois e falou assim, eu quero esse Jesus, eu vou confessar ele com a minha boca. O que Jesus disse lá em Romanos? Se me confessares com a tua boca, eu
o confessarei diante do meu Pai. Então tem que confessar Jesus. Porque se Jesus é a porta, conforme está escrito ali, e ele diz que quem entrar por mim será salvo, não está escrito ali? João 10:9. Poderá entrar e sair e encontrar pastagem. Então eu vou entrar para ter uma pastagem espiritual. Então não tem outro caminho. O único caminho é Jesus, porque ele é a porta. Então se eu quero ter acesso ao reino dos céus, eu tenho que entrar pela porta. Pegaram? Fácil isso, né? Então, por que as pessoas têm dificuldade de achar essa porta? Não é? Não é? Por que as pessoas têm dificuldade para achar essa porta? Ou às vezes até acham a porta, mas têm dificuldade para entrar por essa porta, né? Eu levei anos para achar essa porta e entrar pela porta, mas quando eu entrei eu não saí mais. Graças a Deus. Tem a dificuldade de permanecer. É. Então veja bem, sabe por quê? Porque a Babilônia atrai até a igreja. É isso aí. Pegou? A Babilônia atrai até a igreja. O povo de Deus saiu do Egito, que era um lugar de sofrimento, um lugar de escravidão. E até a igreja que está a caminho da Nova Jerusalém acaba se estabilizando na Babilônia. Ela até quer fugir do Egito, mas ela se estabiliza na Babilônia. E milhares e milhares e milhares de crentes se confundem e são confundidos pela própria igreja. Aqui que está o mistério que Deus começou a me revelar, quando Ele está me falando várias e várias vezes que a igreja precisa se voltar para Deus. A igreja verdadeira. Por isso que Ele deu aquela visão de várias igrejas aqui de Brusque com as luzes apagadas e poucas com as luzes acesas. É por causa disso aqui. Mateus 24, versículos 24 e 25 vai dizer assim, olha o detalhe, presta atenção. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Está cheio, vai na internet, anunciaram tanta coisa que não aconteceu aí, confundiram tanta gente. Tem tanta gente que está largando igreja por causa de profecia que não se cumpriu. Então, essa palavra se cumpre. Se cumpre literalmente nos dias atuais. Não precisa citar nomes para vocês. Vocês são inteligentes o suficiente para saber quantos pastores aí, né, que tem 300 e tantos mil seguidores, que anunciaram várias coisas e nenhuma delas aconteceu até agora. Colocou até data. Colocou até data. Teve um lá de Fortaleza que colocou data, não aconteceu nada. Né? Teve um outro lá de um outro país aí que colocou data, também não aconteceu. Estão entendendo? Porque está se cumprindo essa palavra aqui. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão até sinais e maravilhas. Aqui que está o detalhe. De tal maneira que, se possível, olha o detalhe, guardem isso, enganariam até os escolhidos de Deus. Então, quantas pessoas escolhidas de Deus, eu entro naqueles perfis e vejo elas, não, é porque Deus mudou. Deus não muda. Quando Deus anuncia alguma coisa, ela vai acontecer. Não é? Então, eu me lembro, né, do cheirinho de neném de vocês, né? Nem você acreditou. Fala a verdade. Não é? Você não acreditou. Você não acreditou, porque uma vez você me parou ali embaixo, pastor, mas não tem jeito, parece que o negócio não funciona lá, não é? Não tinha fertilidade lá em casa. Não tinha. O cachorro não pegava a cria. Pois é. Aí cadê as crias agora? Levanta as crias aí, ó. Quem fez o milagre? Foi Deus. Dupla honra para o profeta, não foi? O profeta falou. O profeta estava na forma e aconteceu. Eu lembro sempre da mãe desse menino, né? Que eu não gravei o nome dela ainda, né? Ela estava aqui nessa cadeira aí onde você está. É exatamente aí. Eu falei com ela assim: Deus há de fazer um milagre na tua vida.
Deus vai trazer o teu filho de volta. Olha ele aí. Isso é o profeta liberar uma palavra autêntica e ela acontecer. Tem que ter coragem para fazer e tem que ter altar para fazer. Amém? Amém. Então, Mateus 24:11, mais um texto. Olha o que está escrito nesse Mateus 24:11. Aparecerão falsos profetas e eles enganarão a muitos. Ou você acha que está toda igreja pregando a verdade? Tudo que o pastor está falando aí? A primeira coisa que eu sempre aviso vocês: olhe a vida familiar do pastor. Olha como ele trata os filhos, como ele trata a esposa, como ele vive a família dele, para ver se ele tem altar para poder pregar a palavra. Primeira coisa que você tem que olhar. Está cheio de gente aí que não tem família. E vocês lembram da visão da semana passada? O que Deus mostrou? Púlpito de madeira caindo aos pedaços. Lembra? Eu passei a visão para vocês. Caindo aos pedaços. Madeira podre. E pastores lindos, bonitos. Primeiro ele me fez ver de costa. E havia um rabinho do diabo debaixo do paletó dele. Sim, irmãos, eu falei isso com os pastores do meu grupo de remanescente de guerra. Estão todo mundo falando, pastor, pastor. Sim, tinha um rabinho de Satanás debaixo do paletó, né? Lá por trás. Eu vi. Aí era como um filme, né? Aí a câmera, vamos chamar assim, a câmera, o anjo me levou de volta e eu vi a igreja. A igreja não estava adorando a Deus. A igreja estava dançando, pulando e se preocupando com outras coisas. O que é isso? A igreja não está alimentando as ovelhas com a palavra correta. Se o púlpito estava apodrecendo, se por debaixo do terno do pastor tinha uma pontinha de um rabinho do diabo, então ele está falando em nome de quem? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, representa o reino de Deus. Amém? Lembra que eu falei com vocês, não procure a igreja, desculpa o trocadilho pela menina que está aqui, não procure a igreja mais perto da tua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia. Amém? Isso, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pena que a menina está aqui do lado hoje, veio visitar e eu estou falando isso, mas eu falei na semana passada, não procure, botei lá na internet, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. É isso que vai te levar para a salvação, é a Bíblia. Não é a festa, não é o entretenimento, não é isso que te leva para Deus, é a palavra. Doa a quem doer. Amém? A Babilônia atrai as igrejas. A Babilônia atrai pastores. Isso é uma revelação de Deus que me deu aqui essa semana, tá? A Babilônia atrai cantores. A Babilônia atrai cantoras. Porque eles estão atrás de poder, estão atrás de riqueza. E aí, quando o poder e a riqueza se juntam, vira arrogância. Quando a arrogância, né, fica forte, aí eles começam a buscar visibilidade na internet. Aí eles começam a buscar adquirir aviões. Pode prestar atenção aí, tá aí, gente. Vai lá na internet olhar. Aviões. Começam a comprar grandes terrenos, fazer grandes igrejas. Igrejas cheias de luzes, cheias de coisas modernas. Às vezes pintam a igreja toda de preto. Eu nunca vi, Jesus era frequente ao culto. Todo sábado Jesus ia na sinagoga. Jesus não faltava ao culto. Mas eu queria que alguém me apresentasse alguma sinagoga toda preta. Se vocês acharem, me mande, porque eu nunca vi. Sinagoga não tem essas cores. E aí vem um guru da internet, né, que se traveste de pastor e começa a avisar para as igrejas que é marketing, que se pinte tudo de preto, para que as luzes fiquem em mim
e fiquem na igreja para a igreja crescer. Isso é visão de homens, não é visão de Deus. Por isso que aqui nunca vai ser preto. Porque eu sou da luz, eu não sou das trevas. E todo aquele que é da luz quer ficar na luz. Amém? Amém. Não é fácil pregar o que eu prego. É muito difícil, porque isso aqui confronta, né, o diabo. Confronta Satanás. Porque lembra da visão? Eu estou sempre lembrando você da visão. A visão que eu vi do dragão lá em Brasília. Quem estava agarrado na cauda dele? Cantores, pastores e tal, né? Então, isso é uma verdade. Essas Babilônias que atraem as igrejas envolve também grandes arrecadações, grandes eventos que vão, na verdade, estão buscando apenas dinheiro. Eles não estão preocupados tanto em salvar vidas e nem evangelizar. Estão preocupados em faturar. Porque se tivessem preocupados com isso, para que fazer tanto patrocínio, né? Para que tanta coisa e depois ninguém sabe para onde vai o dinheiro? Por quê, né? Para que precisa colocar aquelas mesas para artista que mais parece uma festa, né? Tem artista que tem pastores e artistas que para visitar uma igreja pede 20 mil reais, hotel 5 estrelas. Eu estou falando de algo real, gente, eu não estou falando mentira aqui, é real, isso é verdadeiro. A mesa onde vão ficar tem que ter várias coisas, né? Quando muito, né, Suzana? Termina os shows e ainda vão para as boates. Sim, o que eu estou falando é que é a mais pura verdade, não é, pastor? Nós tínhamos ovelha que era porteiro de boate, e o pessoal saía do show, dentre eles esse aí que agora é herege, que canta aquela música, né? Deus cuida de mim, que agora ele é um herege total, né? Já casou umas 3 vezes, bebe cachaça, né? E ele é um dos que, quando iam lá na minha cidade, o rapaz era crente da minha igreja, falou, pastor, aquele cantor foi lá para a boate. Eu falei, meu Deus, né? Quantos fazem isso? Vocês foram olhar aí a história preguiça dos cantores evangélicos, vocês vão tudo desconverter. De tanta tristeza de vocês saberem as notícias e informações. Pastores também, tá? São coisas tristes, terríveis. Por mim pode cair tudo. Por mim, eu não caio Olha também. eles, não olho para eles. Por isso que você nunca pode olhar para o pastor. Você tem que olhar para Deus. A pastora bate o cajado com força, né? Ela não perdoa, não. Vocês têm certeza, mulher, se vocês vão encontrar com ela na quinta-feira? Ainda dá tempo, né? Ainda mais cantor. Ainda mais cantor, né? E a Babilônia atua no mundo todo, né? Basta olhar a Europa, os Estados Unidos, a América Latina, né? Todo mundo frio. Observe que o profeta Daniel, ele também estava na Babilônia. Estava lá como cativo. Mas a Bíblia nos revela que ele não se contaminou. Não vem com essa conversa, ah não, mas é porque eu fiz, porque eu não tinha... Não, Daniel é o nosso maior exemplo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele resolveu, a Bíblia diz assim, e Daniel tomou uma decisão de não se contaminar. Então não vem com essa conversa para cima de mim, não. Quem não quer, não cai. Quem conhece a palavra, não cai. Só cai se ele quiser cair. Porque se ele estiver firmado no Espírito Santo, firmado em Deus, ele não cai. As ofertas virão, mas eu vou ficar firme. Uma outra coisa que, lendo Daniel, que eu comecei a perceber, e que agora é uma revelação de Deus, Daniel não trabalhou para mudar a Babilônia. Tem muita gente que diz, vamos mudar o Brasil, vamos fazer isso, fazer aquilo. Daniel não trabalhou para mudar a Babilônia. Eu estou lendo muita palavra, mergulhando muita palavra para entender a palavra. E eu entendi que, muito forte no meu coração, né, que Daniel não trabalhou para mudar a Babilônia. Ele não brigou com o rei para tirar os ídolos. Ele não falou para mudar a forma da cultura da Babilônia. Ele não fez isso. Sabiam disso? Já prestaram atenção lá no texto? Ele não fez isso, não ficou
brigando com ninguém. Não, Daniel não fez isso não. E olha quem é que eu estou falando, eu falei de Daniel. Mas ele trabalhou, olha o detalhe, é isso que eu quero que vocês levem para casa hoje. Coloca na tábua do coração, né? Existe uma palavra lá do profeta que diz: grave na tábua do seu coração. Grava aí, ó. Ele trabalhou, ele orou, ele jejuou para resgatar os que não eram daquele lugar, ainda que habitassem lá. Pegaram? Pegou? Então, mas eu estou aqui em Brusque, aqui é uma cidade cheia de maçonaria, cheia disso, cheia daquilo, cheia daquilo outro. Ei, haja como Daniel. Não fica atacando a igreja católica, nem a luterana, nem qualquer que seja, não. Trabalhe para resgatar aqueles que você sabe que precisam de achar a palavra de Deus viva e eficaz, para levá-las a um lugar onde elas escutem e vivam a palavra de Deus. Amém? Estão pegando? Daniel não atacou o rei da Babilônia, nem xingou ele, não. Ele trabalhou, orando e jejuando e não se contaminando, para resgatar as pessoas que Deus entregou para ele resgatar, para trazer de volta para o reino de Deus. Amém? Daqui a pouco ele converteu, né? Oi? O rei. O rei converteu, mas já é uma outra questão, né? Porque quando você se posiciona corretamente diante de Deus, as pessoas começam a perceber a diferença em você e elas correm até você para buscar a presença de Deus. Não é então atacando ninguém, mas é defendendo com unhas e dentes a palavra de Deus. Amém? Pegaram? E um detalhe, a Babilônia atrai multidões. A Babilônia era um dos países mais ricos daquela época. Tanto que uma das 7 maravilhas do mundo antigo era lá na Babilônia. Os muros da Babilônia. Então a Babilônia era uma maravilha. Lindo, maravilhoso, cheio de coisa bacana, cheio de coisa tecnológica, né? Então, por que as pessoas têm dificuldade de achar e entrar pela porta estreita? Porque a Babilônia oferece tudo. A Babilônia foi o nome da capital da Suméria, da antiga Mesopotâmia, que é atualmente hoje o Iraque. Uma das civilizações mais avançadas daquela época. Eles tinham escrita, eles tinham cálculos matemáticos, sabe? Eles tinham uma vida, uma cidade fortificada, um país riquíssimo da época. Era uma potência como é, por exemplo, os Estados Unidos hoje. Quem é que quer largar essa Babilônia? A Babilônia nunca vai mudar. Por mais que tentemos escatologicamente falando, a Babilônia será sempre a Babilônia. Porque Jesus, já lá em Apocalipse, fala da Babilônia. Então ela não vai deixar de existir. Eu não tenho como lutar contra aquilo que a Bíblia determinou que vai permanecer. Trazendo como tipologia bíblica para os dias atuais, a Babilônia é a meca da cultura, da prosperidade, das inovações, das invenções, dos pecados, da desobediência, da idolatria, da riqueza e da opulência financeira, da segurança dos seus portões e dos inúmeros soldados. Tenta entender a Babilônia de hoje. É a Babilônia do cartão de crédito. É a Babilônia da riqueza. É a Babilônia do hedonismo. É a Babilônia que fala assim: não, aqui, rapaz, fica comigo que eu te dou dinheiro, faço isso, faz aquilo. A cidade da Babilônia, biblicamente falando, era o símbolo da degradação moral. Cada dia, quem me acompanha lá no Instagram, vê eu publicando como nós estamos descendo ladeira abaixo na degradação moral. Quem me acompanha vê eu publicar, todo dia eu publico um negócio lá. O que eles estão fazendo com as nossas crianças,
os desenhos animados, os filmes. É só me acompanhar que está lá. Todo dia eu publico. Todo dia eu publico um detalhe, que eu fico prestando atenção no que o diabo está fazendo. Todo dia tem um detalhe. Ontem, a notícia de ontem, o Tribunal da Espanha liberou agora, o homem pode andar nu na rua. Não pode mais ser preso. Já pensou um negócio desse? Isso é degradação moral. Isso é a sociedade que está indo para a falência. É a falência que Jesus avisou que ia acontecer no mundo. É a preparação para o anticristo. Aí você pega a Igor, né, aquela marca aí, Tipilica, sei lá o nome das crianças, fazendo apologia a gênero, fazendo com que as crianças tenham que entender e aceitar passivamente que agora tem, nem sei quantos gêneros mais tem, que agora inventaram, é tanto gênero, que a gente nem sabe mais qual que é. Sendo que na Bíblia tem quantos? 2. Homem e mulher, macho e fêmea. Está lá em Gênesis. Deus é perfeito, né? Ele criou tudo perfeito. Aí o diabo fica fazendo essas arruaças aí. Então assim, é degradação moral, é idolatria, depravação sexual, materialismo. Essa Babilônia era habitada por um povo ganancioso, arrogante, idólatra, que adorava ao diabo e estavam debaixo de um cativeiro espiritual. Essa que é a verdade da Babilônia. Só vocês pesquisarem aí. Mas não é isso que atrai as multidões hoje em dia? Fala para mim a verdade. Sexo, droga, rock and roll, cervejinha. Não é isso? Agora pode até roubar celular, que não tem mais problema, não vai preso. Tivemos um senador roubando um celular essa semana. Sim, ele roubou o celular lá dentro do Senado. Porque não é crime mais, velho. Aí ele deu exemplo para o resto do Brasil. Não é possível que vocês não estão acompanhando. Isso é a degradação moral. Eu estou falando isso para vocês entenderem a profundidade da pregação. Eu estou falando de degradação moral, degradação da honra. Como é que um senador, representante do Senado, vira ladrão? Roubando o celular de uma pessoa. Isso é o Brasil, é a degradação moral. A Babilônia é boa, porque ela tem riqueza, tem bebida boa, tem umas que descem até redondo. Na hora de chegar lá no inferno vai ficar quadrado, mas ela desce redondo segundo a propaganda, não é? Tem liberalidades, tem comida boa. A Babilônia tem comida boa. Não pensa que não tem não, porque tem. A Babilônia tem internet liberada total. Pode ver filme de sexo, pode fazer adultério pela internet, pode olhar mulher pelada, pode fazer o que você quiser, tudo liberado na Babilônia. Eu estou falando alguma coisa que é em verdade aqui, irmãos? Estou pregando a verdade para vocês. Você pode tudo na Babilônia e muito mais. Se você estiver debaixo da Babilônia, você pode fazer o que você quiser. Hoje é até moda, né? Você pode arrumar uma mulher, 2, 3, 5, casa, descasa, né? Junta as escovas, depois desjunta. Tá uma festa hoje. Babilônia. Essa é a Babilônia. Tá a Babilônia jurídica no Brasil, ninguém mais sabe nada do Brasil. Você pode ser preso, não precisa de mais nada agora. Por uma ordem você é preso, está preso e pronto, acabou, ninguém tira. Não precisa de advogado. Não há mais necessidade de advogado. Não precisa. O delegado faz tudo, o juiz faz tudo, ele mesmo faz o inquérito, ele mesmo julga, ele faz tudo. Isso é Babilônia. Vocês precisam entender que essa é a Babilônia. A Babilônia tem muitos atrativos para todas as idades. Porque a visão da Babilônia é hedonista. Sabe o que é hedonista? É hedonismo, vem do grego hedonê.
nome de um guia, de um demônio e uma deusa da mitologia grega, que representa o prazer. Ela, segundo a mitologia grega, ela era filha de Eros e de Psique. Eros nem precisa eu dizer o que é, né? Eros é toda a visão erótica das coisas. Edonê era a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina existente até os dias atuais, ou até uma filosofia de vida, que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Buscar prazer é o que move as paixões, os desejos, todo o mecanismo de vida, sendo, portanto, uma visão dos hedonistas, a primeira e mais completa ponte para a única finalidade da vida para os hedonistas: a felicidade, custe o que custar. Pode custar a honra, pode custar a vida, pode custar a sua esposa, pode custar o seu marido, pode custar os seus filhos, né? Quantas coisas vocês veem, as mulheres largam os filhos em casa para ir para as baladas. Esse é o hedonismo, que não respeita nenhum princípio cristão. Estão preocupados em se esbaldar por esbaldar. Agora, existe o Egito? Existe. Tem Egito no mundo? Oh, como tem. Tem Egito ainda na Arábia, tem Egito no Iraque, tem Egito no Irã, tem vários Egitos na Nigéria, em Moçambique, tem vários Egitos espalhados pelo mundo, onde as pessoas são massacradas, escravizadas, não pode nem adorar a Deus. Mas também existem Babilônias espalhadas no mundo inteiro. Mas mesmo existindo o Egito e mesmo existindo a Babilônia, existe uma nova Jerusalém. Tem uma nova Jerusalém. O nosso mais importante trabalho é o meu e é o seu. Veja o que eu estou falando para vocês. Presta atenção no que eu estou falando. É o meu e é o seu e o seu. O mais importante trabalho é alertar os que estão na Babilônia de que existe uma nova Jerusalém. Estão me entendendo o que eu estou falando? Às vezes você tem um irmão que está na Babilônia, às vezes você tem uma amiga que está na Babilônia, às vezes você tem um colega que está na Babilônia. Você tem que chegar perto dele como crente, como cristão, como aquele que já está em Cristo e já entrou pela porta e falar assim: querido, tem uma nova Jerusalém. Se liberta da Babilônia e vai para a nova Jerusalém. Estão me entendendo? Estão pegando o que eu estou falando? Você não pode ter vergonha, porque aquele que está em Cristo não pode vergonhar do Evangelho. Você não pode ter vergonha de evangelizar. Você não pode ter vergonha de dizer que você já faz parte da Nova Jerusalém. Existe uma Nova Jerusalém que é muito melhor, mais segura e que nos dá a garantia, uma garantia maravilhosa. Sabe qual é? Vida eterna. A Babilônia não te dá vida eterna. O Egito não te dá vida eterna. Agora, a Nova Jerusalém te garante a vida eterna. Amém. Amém? Então, ainda que exista Egito, ainda que exista Babilônia, há uma nova Jerusalém. Lembre-se disso. Marcos 16:15. Todo mundo que me conhece sabe que aqui é Bíblia o tempo todo. Marcos 16:15. Jesus fez isso no seu ministério de 3 anos e depois deu uma nova ordem. Jesus trabalhou 3 anos para apresentar a nova Jerusalém. Ele deu uma ordem e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está falando que é para pegar para crente, porque a criatura não é crente, ela é criatura. Olha o que Paulo vai dizer: antes éreis governados pela potestade do ar, éreis criatura e não filhos, agora pelo poder do sangue de Jesus foram feitos filhos de Deus. Estão pegando? Então a pregação é para a Babilônia mesmo.
A pregação não é para Nova Jerusalém, é para Babilônia. Vocês têm que falar para quem está na Babilônia. Vocês têm que explicar a sua posição para quem está na Babilônia. Não pode envergonhar disso. Tem que falar disso, tem que colocar lá no Instagram, tem que colocar no Facebook, tem que colocar no WhatsApp, tem que abrir essa boca e evangelizar. Porque Jesus não pediu, ele deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém, irmãos? Amém. Ensine sobre mim, disse Jesus. Ensine sobre o reino de Deus e ensine sobre a Jerusalém celestial. E eu vou provar de novo biblicamente. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 até o verso 3, vai dizer assim: eu vi um novo céu. Provavelmente vai aparecer ali. E eu vi uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Amém. Essa é a nova Jerusalém. Quem vai entrar nela? Quem passar pela porta estreita. Amém? Estão pegando? Estou pregando bem devagarinho hoje. Então, eu quero passar para vocês aqui mais algumas revelações que Deus me deu. Deus quer nos dar a autoridade dele. Pega isso aí em nome de Jesus. Pega. Primeira coisa: Deus quer nos dar a autoridade dada por ele. Presta bem atenção no que eu estou falando. Autoridade dada por ele. Primeira coisa: há muita gente nas igrejas brigando por tronos. Não confunda poder com autoridade, porque no mundo espiritual do reino de Deus é muito diferente do mundo natural. Então não confunda reino espiritual com o mundo daqui. Faraó estava no trono, mas a autoridade estava com José. Pega, gente. Pega o manto aí. Nabucodonosor estava no trono, mas a autoridade estava com Daniel. Estão pegando ou não? Estão prestando atenção no que eu estou falando? Eli era o sacerdote, mas a autoridade estava com outra pessoa. Porque Eli já não tinha mais a ligação com Deus. O padre que ela vai bater. Saul estava no trono, mas a autoridade estava com Davi. Acabe estava no poder, mas a autoridade estava com o profeta Elias. Pilatos estava no poder, mas a autoridade estava com Jesus. César estava no trono, mas a autoridade estava com Paulo. Estão pegando o que eu estou querendo dizer? Deus está à procura de homens e mulheres despreocupados com tronos, para poder dar a esses homens e essas mulheres autoridade de agir em prol do reino dos céus. Ninguém falou amém, mas pegaram. Amém. Homens e mulheres empoderados pela unção do Espírito Santo e com a mente de Cristo para cumprir propósitos do eterno com os fundamentos da eternidade. É isso que Deus está procurando. Guarde isso na tábua do seu coração e viva pela fé no nosso Senhor. Não se preocupe com os tronos da terra. Se preocupe em agradar e obedecer à voz de Deus.
Porque Deus está buscando reavivar o Brasil. Reavivar, porque o avivamento já veio. O maior avivamento que aconteceu aqui no Brasil veio pela Igreja Assembleia de Deus. O maior que houve. Depois vieram os batistas. Só que esse avivamento encerrou. Ele nasceu lá na Rua Azusa. Ele veio, fez todo o trabalho dele. Agora ele, arrefeceu. As pessoas perderam o rumo. E aí Deus está preparando o Brasil, preparando o nosso coração para reavivar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu vou ler um texto que está em Romanos 5:20, já estou terminando. Que diz assim: veio, porém, a lei, guarda isso, presta atenção, se liga no Brasil. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Estão ligados ou não? Estão pegando esse detalhe aí? Eu vou repetir. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Estão se ligando no que eu estou falando? Nossa, mas o Brasil... Eu vou ler de novo. Porém a lei... Olha aí, doutora, a senhora que é advogada. A lei fez a ofensa abundar. É o que nós estamos vivendo hoje. Não é isso? Não estamos vivendo isso aí? Isso aqui Deus me revelou isso essa semana. E falou assim: não se preocupe, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aguarde a minha graça ser estabelecida nas igrejas que eu vou escolher para estabelecer a graça. Aí ela vai abundar, e aí vai reavivar o Brasil. Por isso eu creio no reavivamento, eita glória, de crentes em Cristo Jesus no Brasil e nas nações. Aleluia. Como Deus está fazendo ou vai fazer, eu não sei. Eu não estou compreendendo ainda como Deus vai fazer. Eu não tenho essa revelação. Mas sabemos que Ele vai fazer como último ato antes do arrebatamento de Cristo Jesus. Último ato será esse reavivamento no Brasil e no mundo, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Você crê? Amém. Eu creio. Eu creio pela revelação. Então para de olhar para as leis, para de olhar para os homens, para de olhar para esses que estão nos oprimindo, e olhe para o Senhor, e aguarde nele, e firme os passos nele, agarra no manto de Cristo Jesus, segura na mão de Deus, como dizia aquela música tão antiga, segura na mão de Deus e vai, porque Ele é que vai nos redimir. Crê somente, agarre na mão do Senhor, segura na mão de Deus e vai. Largue a Babilônia, ajude a tirar aqueles seus que você conhece, os seus amigos, os seus familiares que estão na Babilônia. Pregue para eles e mostre para eles que você faz parte da Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe. Fiquemos de pé.